Naquele dia tudo parecia comum até o momento em que Lucas decidiu explorar um pouco mais as profundezas da internet, algo que sempre o intrigou desde que ouviu falar na Deep Web. Ele era um jovem curioso, fascinado por descobrir o que se escondia por trás das camadas que a maioria das pessoas evitava ou sequer tinha coragem de explorar. A princípio, sua intenção era apenas navegar por alguns fóruns obscuros, entender como funcionava aquela rede oculta, sem imaginar que sua curiosidade o levaria a uma experiência que mudaria sua vida de forma irrevogável. Ele tinha uma certa experiência com tecnologia, era habilidoso com computadores e conhecia os riscos envolvidos, ou pelo menos achava que conhecia. Acessou um site que parecia ser apenas uma espécie de fórum, uma porta de entrada para debates sobre temas que iam desde criptografia até discussões filosóficas sobre a privacidade na era digital. O site tinha uma aparência simples, com um layout ultrapassado, mas era de fácil navegação. Lucas entrou, navegou por alguns tópicos e, ao passar de uma página para outra, notou um link que chamou sua atenção por estar escondido em uma seção pouco acessada. O link tinha uma descrição enigmática, algo como acesso exclusivo, apenas para os que têm coragem. Sem pensar duas vezes, clicou nele, movido por uma mistura de adrenalina e fascínio. Após clicar, sua tela ficou carregando por alguns segundos, até que uma nova janela se abriu, dessa vez com uma interface mais minimalista, quase que desprovida de elementos visuais, apenas um fundo escuro e uma caixa de texto centralizada. No momento em que Lucas leu as palavras "Bem-vindo ao verdadeiro lado da web", uma sensação estranha percorreu sua espinha. A mensagem parecia ser uma espécie de aviso, mas ele, impulsivo, decidiu continuar. Digitaram-se instruções simples que o orientaram a inserir um código para verificar sua identidade. Lucas, curioso e um pouco desafiador, digitou um código que encontrou em uma página anterior, um conjunto de números e letras aparentemente aleatórios. Assim que confirmou, a tela piscou e tudo ficou escuro por um instante, até que uma nova mensagem apareceu. "Você está dentro." Nessa hora, Lucas percebeu que tinha ido além do que imaginava. A interface mudou, agora com uma lista de links que levavam a diferentes seções, algumas delas com nomes sugestivos como arquivos confidenciais, vulnerabilidades e segredos. A sensação de estar em um território desconhecido aumentava, e ele se sentia ao mesmo tempo atraído e apreensivo. Não foi difícil perceber que aquilo não era um espaço comum, mas uma rede subterrânea destinada a pessoas com intenções variadas, muitas delas ilegais ou perigosas. Lucas, no entanto, não pensou nisso com clareza naquele momento. Sua atenção foi atraída por um link que dizia "Histórias de desaparecimentos". Curioso, clicou nele, e uma série de relatos começou a surgir, descrevendo pessoas que, assim como ele, haviam acessado certos sites na Deep Web e, posteriormente, desaparecido sem deixar rastros. A narrativa que mais chamou sua atenção descrevia um jovem que, ao acessar um site semelhante, tinha recebido uma mensagem ameaçadora, dizendo que sua identidade tinha sido exposta e que ele deveria seguir determinadas instruções ou seu nome, endereço e detalhes pessoais seriam divulgados publicamente. A história descrevia a sensação de pavor daquele rapaz ao perceber que tudo ao seu redor parecia estar se desintegrando, que sua privacidade tinha sido completamente comprometida. Lucas começou a sentir um calafrio, uma mistura de medo e fascínio, enquanto lia os detalhes. Algumas dessas histórias sugeriam que as pessoas haviam sido ameaçadas por grupos obscuros. Outras alegavam que seus perfis tinham sido hackeados, suas vidas expostas na internet, ou até mesmo que sumiram sem explicação após o contato com certos sites na Deep Web. Ele refletiu por um momento, pensando se deveria ou não sair dali, mas de alguma forma, sua curiosidade o impelia a continuar. Foi então que, ao navegar por uma das seções, encontrou um arquivo com seu próprio nome, uma combinação de números e letras que parecia ser um código de verificação. Seu coração acelerou. Como aquilo era possível? Como alguém tinha conseguido acessar seus dados?
Antes que pudesse reagir, uma mensagem apareceu na tela. Você também fez o que não devia. Agora, sua vez chegou. O texto foi acompanhado por uma série de comandos que pareciam instruções para que ele entregasse informações pessoais ou realizasse determinados passos. Ainda atordoado, Lucas tentou fechar o navegador, mas a janela parecia estar presa, como se estivesse sendo controlada remotamente. Nesse momento, uma sensação de pânico tomou conta de seu corpo. Tentou desligar o computador, mas a máquina não respondia. Sua respiração ficou acelerada. O ambiente ao seu redor parecia escurecer, como se a própria atmosfera estivesse se fechando. A tela piscou várias vezes, e então, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando ele conseguiu recuperar o controle e reiniciar o computador, a tela apareceu com uma mensagem de erro, algo como conexão perdida, e um aviso de que os dados do sistema haviam sido corrompidos. Sua conexão com a internet desapareceu de forma misteriosa. Ele tentou novamente, mas nada funcionava. Seus dispositivos estavam aparentemente comprometidos, como se alguém tivesse invadido sua privacidade de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Durante horas, Lucas tentou entender o que havia acontecido. Sua mente voltava às histórias que lera, às pessoas que desapareciam, aos riscos de explorar a Deep Web. Sentiu-se vulnerável e assustado, como se aquele contato tivesse aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. A sensação de estar sendo observado, de que algo invisível o seguia, tornou-se quase palpável. Em meio ao silêncio de seu quarto, ele pensou no que tinha feito e na linha tênue entre a curiosidade e o perigo, compreendendo que, às vezes, a busca pelo desconhecido pode custar caro, muito mais do que se imagina. E enquanto o tempo passava, ele se perguntava se algum dia conseguiria recuperar sua privacidade, ou se aquela experiência ficaria marcada para sempre na sua memória, como uma lembrança de que há lugares que, uma vez acessados, talvez devam permanecer fechados. Naquele dia, tudo parecia comum até o momento em que Lucas decidiu explorar um pouco mais as profundezas da internet, algo que sempre o intrigou desde que ouviu falar na Deep Web. Ele era um jovem curioso, fascinado por descobrir o que se escondia por trás das camadas que a maioria das pessoas evitava ou sequer tinha coragem de explorar. A princípio, sua intenção era apenas navegar por alguns fóruns obscuros, entender como funcionava aquela rede oculta, sem imaginar que sua curiosidade o levaria a uma experiência que mudaria sua vida de forma irrevogável. Ele tinha uma certa experiência com tecnologia, era habilidoso com computadores e conhecia os riscos envolvidos, ou pelo menos achava que conhecia. Acessou um site que parecia ser apenas uma espécie de fórum, uma porta de entrada para debates sobre temas que iam desde criptografia até discussões filosóficas sobre a privacidade na era digital. O site tinha uma aparência simples, com um layout ultrapassado, mas era de fácil navegação. Lucas entrou, navegou por alguns tópicos e, ao passar de uma página para outra, notou um link que chamou sua atenção por estar escondido em uma seção pouco acessada. O link tinha uma descrição enigmática, algo como acesso exclusivo, apenas para os que têm coragem. Sem pensar duas vezes, clicou nele, movido por uma mistura de adrenalina e fascínio. Após clicar, sua tela ficou carregando por alguns segundos, até que uma nova janela se abriu, dessa vez com uma interface mais minimalista, quase que desprovida de elementos visuais, apenas um fundo escuro e uma caixa de texto centralizada. No momento em que Lucas leu as palavras "Bem-vindo ao verdadeiro lado da web", uma sensação estranha percorreu sua espinha. A mensagem parecia ser uma espécie de aviso, mas ele, impulsivo, decidiu continuar. Digitou-se instruções simples, que o orientaram a inserir um código para verificar sua identidade. Lucas, curioso e um pouco desafiador, digitou um código que encontrou em uma página anterior, um conjunto de números e letras aparentemente aleatórios. Assim que confirmou, a tela piscou e tudo ficou escuro por um instante, até que uma nova mensagem apareceu. "Você está dentro." Nessa hora, Lucas percebeu que tinha ido além do que imaginava.
A interface mudou, agora com uma lista de links que levavam a diferentes seções, algumas delas com nomes sugestivos como arquivos confidenciais, vulnerabilidades e segredos. A sensação de estar em um território desconhecido aumentava, e ele se sentia ao mesmo tempo atraído e apreensivo. Não foi difícil perceber que aquilo não era um espaço comum, mas uma rede subterrânea destinada a pessoas com intenções variadas, muitas delas ilegais ou perigosas. Lucas, no entanto, não pensou nisso com clareza naquele momento. Sua atenção foi atraída por um link que dizia Histórias de desaparecimentos. Curioso, clicou nele, e uma série de relatos começou a surgir, descrevendo pessoas que, assim como ele, haviam acessado certos sites na Deep Web e, posteriormente, desaparecido sem deixar rastros. A narrativa que mais chamou sua atenção descrevia um jovem que, ao acessar um site semelhante, tinha recebido uma mensagem ameaçadora, dizendo que sua identidade tinha sido exposta e que ele deveria seguir determinadas instruções ou seu nome, endereço e detalhes pessoais seriam divulgados publicamente. A história descrevia a sensação de pavor daquele rapaz ao perceber que tudo ao seu redor parecia estar se desintegrando, que sua privacidade tinha sido completamente comprometida. Lucas começou a sentir um calafrio, uma mistura de medo e fascínio enquanto lia os detalhes. Algumas dessas histórias sugeriam que as pessoas haviam sido ameaçadas por grupos obscuros, outras